Nós vamos começar a nossa meditação de hoje lendo um texto que está em Mishlei Shlomo, conhecido como Provérbios de Salomão. Nós vamos ler no capítulo 9. Estaremos meditando aqui ainda no livro de Matitiahu, mas vamos tomar aqui esta instrução que se encontra aqui, embora já tenhamos falado sobre este assunto que foi ministrado pelo Senhor Yeshua, capítulo 8, capítulo 9, versículo 8 a 10. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende ao sábio, e ele te amará. É uma lição a aprender, certo? A quem você deve repreender? Você convive com a pessoa, sabe quem ela é, está observando. Normalmente a pessoa que é normal, ela observa. Ela quer viver bem, então ela observa. No versículo 9 diz, instrui a quem? Ao sábio. Não se dá instruções para tolo ou tolos. Instrui o sábio. Porque o sábio, ele tem fome, desejo de saber, de conhecer, de adquirir o conhecimento. Então diz, instrui ao sábio, e ele se tornará mais sábio. Ensina ao justo. Porque o justo, a pessoa que é justa, ela quer o conhecimento. Ela quer praticar justiça, então ela depende de conhecimento. Quando você observar uma pessoa que não está interessada em adquirir o conhecimento, você deve ter cautela com essa pessoa, porque não é uma pessoa justa. A pessoa que não é justa, ela não se interessa por adquirir o conhecimento. Então aí, ensina ao justo e ele crescerá na ciência. Ciência. Hoje fala-se muito sobre ciência. E a pessoa que... tem que ser ciência, ciência. Aí você pergunta para a pessoa, o que é ciência? Não sabe. Está falando de algo que não sabe nem o que é. E aí vem o versículo 10. O temor de Jeová é o princípio da sabedoria. Quando você ouve muitas propagandas, debates, fazendo entrevistas, dizendo que a pessoa é sábia, é o mundo. Então se essa pessoa não tem temor de Jeová, ela não é sábia. Pode ser até sabiá, mas sábia não é. Certo? Aleluia. O temor de Jeová, a pessoa que tem o temor, ela está tendo o princípio. Se ela não teme, ainda que possa dizer que seja crente, de boca, todo mundo é crente. O temor de Jeová é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, do sagrado, aí santo até tem que ter cuidado com essa expressão, porque tem, segundo as religiões, tem santo de barro, tem santo de gesso, tem santo de papel. O conhecimento do sagrado é o entendimento. Então, uma pessoa que não busca conhecer o sagrado, ela não tem entendimento algum. Aí, embora faça falar, fazer discursos, essa é a leitura inicial para a nossa meditação de hoje. E aí, esses textos têm que estar relacionados com aquele que fala sobre odres novos e odres velhos, vinho novo e vinho velho, e também com a questão da roupa velha
que tem um remendo, tem um buraco, e a pessoa quer remendar aquilo e pega um remendo, corta um pano novo para colocar remendo em vestido velho, roupa velha. Essa pessoa já está demonstrando que não tem conhecimento, não tem sabedoria. E também a questão dos odres e do vinho. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Aliás, essa questão da roupa, até que Lucas ele coloca uma expressão mais intensiva ainda, porque ele coloca o vestido está velho, ele quer conservar aquele vestido, então ele diz assim, não se tira, não se corta um vestido novo, uma roupa nova, para colocar remendo em roupa velha. Porque aí você estraga os dois. Então, esses textos aqui que nós lemos têm relação com aquele ensinamento que o Senhor Yeshua coloca. No prosseguimento, os irmãos irão notar a razão dessa leitura e dessa recomendação. Tenha em mente, você está lidando com pessoas, tem que observá-la. Como é que a pessoa pensa? Ela vai expressar isso pelas suas ações e palavras. Então você fica conhecendo a pessoa. Então vamos ao nosso livro, Matitiahu, capítulo 17, para dar continuidade ao estudo do livro de Matitiahu. Vamos a Matitiahu, capítulo 17, versículo 9. Matitiahu, capítulo 17, versículo 9. Estamos estudando esse livro e vamos prosseguir nesse estudo que foi registrado por uma pessoa que conviveu com o Senhor. Não é uma pessoa que ouviu falar do Senhor, uma pessoa que conviveu com o Senhor. Aprendeu dele, ele registrou e esse registro chegou até nós. Então, é bem diferente você ouvir de uma pessoa, não é, que conviveu com a outra e tornou-se um discípulo, no caso aqui de Matitiahu. Ele não é uma pessoa que ouviu falar e repetiu o que ouviu falar. Não. Ele conviveu com o Senhor Yeshua. Registrou os ensinamentos deles. Alguns, evidentemente. Não registrou todos os ensinos. Registrou alguns. Aleluia. Versículo 9, está escrito aí o quê? Observe aí a palavra do Senhor Yeshua. Enquanto desciam do monte, ordenou-lhes o Senhor Yeshua, dizendo, a ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Já falei para os irmãos que dentre os muitos discípulos, 12 foram escolhidos para estarem com o Senhor continuamente, aprender do Senhor e o Senhor enviá-los a pregar. E dentre esses 12, quando foi para estar nesse momento, nesta ocasião, ele escolheu dos 12, três, porque esses 3 tinham condições de estarem ali para observarem, para verem o que ia acontecer ali. Ele subiu um monte bem alto, para que ninguém pudesse observar, pudesse ver o que iria ocorrer ali. E esses 3 tinham crescido o suficiente para ter condições de estar ali com ele. Ele escolheu Kefá. Em português, essa palavra aparece Cefas. Kefá, Yohanan e o seu irmão, ou melhor, a ordem está ali, está Kefá, Yaakov e Yohanan, seu irmão. Eram ambos, Kefá e Yohanan, filhos de Zavidi. Viram aquele quadro?
ouviram a modificação do Senhor Yeshua, o esplendor, a sua glória, e ouviram a voz do Pai falando a respeito do Filho. A expressão foi esta: este é o meu Filho amado em que eu me comprazo. A ele ouvi. Cumpre-se ali o que foi dito por Moshe. Capítulo 18 de Devarim, conhecido como Deuteronômio. Muito bem. A ninguém conteis esta visão. E eles foram escolhidos exatamente por isso, porque eles eram capazes de guardar algo. Para não ter aquela curiosidade. Mas você sabe o que aconteceu quando nós estávamos lá? A língua coçando. Para se exibirem. A capacidade de falar somente o que convém falar no momento certo. A ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Esse é o primeiro item desse nosso estudo de hoje. É necessário prudência para transmitir os segredos do reino a quem? Prudência para transmitir a quem e quando? A quem? A quem eu vou transmitir segredos do reino? O reino de Elohim não é qualquer coisa, não é aqui no nosso país, não é entrar no Supremo Tribunal Federal, não é isso. Não é ser senador, não é ser deputado, não é ser um governador de estado, um prefeito, não é isso. Haja vista que não se exige qualidades morais para as pessoas exercerem essas funções. Já no reino de Elohim, para uma pessoa entrar no reino, tem que ter qualidades morais. Na Terra, até um determinado tempo, ainda se falava de moral, moralidade. Mas isso já se vai longe. Qualidades, até para ser motorista de ônibus interestaduais, até mesmo municipais, antigamente, se exigia qualidades dessas pessoas que iriam exercer essa função, uma vez que iriam transportar pessoas. Então, a pessoa era escolhida e exigia-se certas qualidades para que a pessoa pudesse exercer essas funções. Para ser um motorista de ônibus, não? Ia conduzir pessoas. Tinha que ter qualidades profissionais e morais. Não só profissional. O que é um bom profissional? Um homem ou uma mulher que não tem qualidades morais podem ser classificados como bons profissionais. Recentemente ouvimos aí um caso horrível, espantoso, de um homem exercendo uma função cujo comportamento não se pode nem dizer de animais. Muito bem. Então é necessário prudência. Os assuntos acerca do reino, numa reunião como esta, por exemplo, pessoas que para estar presentes terão que ter condições morais para estar presentes. Porque aqui não é pregação, é ensino. Por isso, uma pessoa que está na velha natureza, eu não diria uma pessoa que vem como visitante, tal, não é essa a questão. É uma pessoa que deu as costas para o Senhor. Não é uma reunião para tais pessoas. Porque antes terá que fazer o retorno. Vamos prosseguir que os irmãos vão entender melhor. Esse é o primeiro item. É necessário prudência para transmitir os segredos do reino a quem e quando. Muitas vezes a pessoa retornou, mas ela ainda não está em condições de receber certos ensinos, certos ensinamentos, certos segredos, como disse o Senhor Yeshua para os seus discípulos, para os 12.
Muitas coisas vos tenho que dizer, te ensinar, mas vós ainda não podeis suportar agora. A pessoa não vai ter condições de suportar. Mesmo quando uma criança que recém-nascida, aí você faz uma feijoada com uma criança recém-nascida. O que é que vai acontecer? E ainda tem, hoje em dia ainda tem aquela, não, você tem que comer a minha. Número 2, a falsa doutrina cega os que são prisioneiros dela. A falsa doutrina, nós na escola bíblica passada, nós colocamos vários efeitos da falsa doutrina nas pessoas. Agora, mais um detalhe sobre o efeito da falsa doutrina. A falsa doutrina cega os que são prisioneiros dela. No mesmo capítulo aí, 17, versículo 10 a 13. Vamos ler juntos. Vamos ler juntos. Quando o Senhor Yeshua disse para eles, olha, o que vocês viram não pode ser transmitido para pessoa alguma antes que ele, o Senhor Yeshua, ressuscitasse dentre os mortos. Então, os discípulos vão fazer uma pergunta. Eles estavam descendo do monte. Isso aí é coisa particular. Perguntaram-lhe os discípulos. Qual foi a pergunta? Versículo 10. Por que dizem, então, os escribas que Eliarro deve vir primeiro? Quer dizer, havia uma expectativa, né, a respeito da vinda e manifestação do Mashiach e o que antecederia a essa vinda. E os escribas ainda estavam ensinando a respeito de que era necessário. Não, o Mashiach ainda não veio, porque Eliarro ainda não veio. Era o que estava circulando na época. E, então, eles se referiram a isso aqui, para o Senhor Yeshua. Então, os escribas... por que dizem, então, os escribas que Eliarro deve vir primeiro? Eles não tinham enxergado nada a respeito, eles não estavam entendendo nada. Eram religiosos, estavam ensinando, muitas pessoas estavam a segui-los. Mateus 17, 11. Respondeu o Senhor Yeshua, na verdade, Eliarro há de vir e restaurará todas as coisas. Isso é o que estava escrito. Declaro-vos, porém, que Eliarro já veio e não o reconheceram. Antes fizeram-lhe tudo quanto quiseram. Quer dizer, eles não tinham reconhecido, porque eles estavam presos ao raciocínio deles a respeito de Eliarro. Eles leram a Escritura, mas não entenderam. Eles estavam, não, Eliarro não morreu. Hoje ainda circula muitas coisas. Você ouve a respeito de estudos sobre escatologia, quando fala sobre as duas testemunhas mártires. E há muitos pensamentos. Dentre eles, um dos pensamentos é que essas duas testemunhas vão ser Hanoque e Eliarro, porque esses dois homens não morreram. Eles permanecem vivos. Até hoje. O povo do mundo nem sabe disso, certo? Então ele diz que eles vão ter, porque está escrito, aos homens está ordenado morrer uma só vez. Como eles não morreram, ele tem que vir aqui para morrer. Agora, pobres criaturas que dão crédito a esse pensamento. Porque isso aí é procedente de raciocínio, e a Escritura não é de particular interpretação. Esse é o problema de quem lê a Escritura. Não, nós vamos ler, nós vamos entender. Não vão entender. Porque o projeto de Elohim não é revelado para pessoas que não fazem parte do reino. Não basta ser intelectual. O Senhor Yeshua falando, a multidão não entendia, muitas vezes nem os discípulos entendiam, mas eles queriam aprender. Eles então perguntavam. Eles estavam interessados em aprender. Eles não saíam, não, eu não entendi nada. Você entendeu? Eu também não entendi nada, mas saiu, tudo bem. Eles não eram assim. Eles perguntavam. Aleluia. E não compreenderam, antes fizeram tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos.
Porque o que eles fizeram com Yohanan também iriam fazer com o Senhor Yeshua. O versículo 13, que diz aí? Note bem que eles entenderam. Eles tinham mente para entender. O Senhor Yeshua não disse, o Eliahu já veio, aí o Hanan, que eles mataram. Ele não disse isso. Ele falou e eles entenderam. Então, a pessoa tem que ter algo para poder compreender segredos que estão na Escritura Sagrada e que o Pai, o Espírito Santo, inspirou os servos do Altíssimo para registrar. Na Escritura. Estou falando da Escritura Sagrada. E aí, quem tem interesse em aprender, vai ter que investigar, vai ter que orar, porque há alguém que é responsável por revelar os segredos do Pai e do Filho para os que são do reino. Jeová Elohim. Esse é o item 2. O item 3. Ficou claro essa questão, meus amados? A falsa doutrina cega os que são prisioneiros dela. Os sofrendo, não, é preciso que Eliahu venha primeiro. Mas eles estavam apoiados em falsas doutrinas. Eles estavam apoiados em tradições. Eles pensavam que eles, por serem descendentes de Abraão, eles eram, não, nós somos descendentes de Abraão, está garantida a nossa salvação. Estavam completamente iludidos. E o próprio Hanan disse, não presumais de vós mesmos, não é? Que sou descendente, porque o Senhor pode, dessas pedras que vocês estão vendo aqui, suscitar filhos a Abraão. Quem não sabe quem é o Criador, vai terminar crendo em evolucionismo, que é uma teoria. É uma investigação que passou a ser aceita por pessoas que não investigam, que então não têm amor próprio, pessoal. Não vivem como ou não vive como indivíduo, como pessoa que é capaz de pensar, decidir com base na verdade, na justiça, porque eles têm amor por si mesmo, pela vida. Quem não ama a vida não está interessado em falar a verdade, em praticar justiça. Então, item 3. A ausência de emuná impossibilita a solução dos problemas. A ausência da emuná impossibilita a solução de problemas. Há problemas que as pessoas têm que nunca se resolvem. Não tem esperança nenhuma, não tem perspectiva nenhuma do seu daqui a pouco. O que é que vai acontecer comigo daqui a pouco? Daqui a 10 anos, como é que eu estarei? Há pessoas, por não terem objetivos, não tem alvo nenhum para alcançar, ela está esperando o quê e em quem? Em quem está a confiança dela? Qual é a esperança de uma pessoa dessa? Vive de qualquer jeito. Ou morre de qualquer jeito, seria uma expressão melhor. Não sabe, não tem alvo nenhum, não quer chegar a lugar nenhum. Então se estraga. Porque não tem amor por si mesmo. Você pode confiar numa pessoa dessa? Uma pessoa que não tem amor por si merece confiança? Ela vai ter amor por você? Muito bem. A ausência de emuná impossibilita a solução dos problemas. Capítulo 17. Nós estamos estudando o capítulo 17. Versículo 14. Quando chegaram à multidão, agora eles desceram do monte, no meio do caminho estão falando, estão aprendendo, tirando lições, o Senhor Yeshua está ensinando. Olha, os que estavam lá embaixo, a multidão que estava lá embaixo, estava no mesmo estado que aqueles 3 estavam com o Senhor Yeshua? Pois é. Não basta dizer que é crente e se acomodar. Aquela multidão, os outros 9 que lá estavam, não tinham a mesma condição, a mesma estatura que aqueles 3 tinham
Quando subiram, porque o Senhor Yeshua os convidou exatamente porque eles tinham estatura e os capacitaram. Olha, Quefá levou seríssimas repreensões, mas Quefá não era um tolo, ele era um homem sábio. Por isso é que ele aceitava a repreensão. Ele não ficava magoado com o Senhor Yeshua. Porque o sábio, ele aceita a repreensão. O tolo, não. Então você não deve repreender o tolo. Aleluia. Quando chegaram à multidão, procurou a Yeshua um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse... Isso aqui é uma narração feita por Matitiahu. Eu vou fazer uma observação depois. E disse, é o homem que vai... Senhor, compadece-te de meu filho, porque é epilético e vai mal. Pois eu o trouxe a teus discípulos e eles não puderam curá-lo. O Senhor Yeshua exclamou, ó geração... Olha o que é que o Senhor Yeshua está dizendo. Ó geração sem emuná, quer dizer, incrédula. Porque o problema estava lá, estava persistindo. Ninguém podia resolver. Os líderes religiosos estavam lá discutindo. É isso que o mundo faz, todo mundo discute. Ah, porque eu sou isso. Não é? Mas está todo mundo dizendo, porque eu sou contra fulano, eu sou a favor de Beltrano. Aí você pergunta o que é contra, o que é a favor. O que é que você sabe fazer? Como? Você está a favor de Beltrano por causa de quê? O caráter dele é igual ao seu? Como é que é? Você está provando, você sabe fazer o quê? Não, mas pois é. Como é que está a sua vida? Sua maneira de viver? Vai mudar? Certo? Estava todo mundo discutindo lá, líderes políticos, líderes religiosos, não é? Um de um lado, outro do outro. E até 9 dos discípulos, dos Shelirim, estavam lá. Mas o problema continuava. Olha aquilo que o homem falou. Trouxe aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Um problema aí. Não é? Vamos ver, precisamos aprender para não sermos acossados por aqueles também que querem a bênção, mas não querem pagar o preço. Não querem pagar o preço. Eles querem chegar, não é? Você que tem que orar e ele tem que sair com a bênção na hora. Analise essa questão com sabedoria. Sabedoria. Líder político, você levar uma pessoa que está enferma para um líder político, ele vai curá-lo? Ele nem quer saber se você está enfermo, ele quer saber o que é que vai entrar no cofre dele. Não no cofre público, não. No cofre dele. Aleluia. O Senhor Yeshua exclamou, ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Muita gente não sabe que essa palavra sofrerei é suportar, né? Até quando suportarei vocês? Trazei-me aqui o menino. O Senhor Yeshua repreendeu o demônio. O que está escrito ali é que o menino era o quê? Epilético. Epiléptico? É. Mas aqui o Senhor Yeshua não mandou dar remédio para a epilepsia. Ele expulsou o demônio. Porque uma doença normal, física, não altera o caráter da pessoa. Pelo contrário, a enfermidade será uma oportunidade para que todos nós saibamos quem é de fato a pessoa, porque ela vai manifestar o seu caráter.
E principalmente quando se faz passar por crente. Mas não é. Então as coisas acontecem para que cada um se manifeste. Tanto a própria pessoa que está enferma, quanto os que vão lidar com ela. É o caso dos amigos de Iove e o próprio Iove. Foi uma oportunidade para os amigos de Iove manifestar se eram amigos de fato. Aleluia. E para que Iove manifestasse se ele de fato era um homem justo, temente ao Criador. Aleluia. O Senhor Yeshua repreendeu o demônio, o qual saiu do menino. Desde aquela hora ficou o menino curado. Coloquei aí, nós vamos voltar ainda a esse texto, se houver possibilidade. Note a riqueza dos escritos de Matitiá. E os discípulos estão vendo todas essas coisas e eles estão o quê? Eles estão aprendendo, porque eles teriam que fazer. Eles teriam que fazer. Eles teriam que ser os imitadores. Eles deveriam dar prosseguimento às obras do Senhor Yeshua. Que o Pai não nos chamou para que nós fiquemos só assistindo. Aí tem os promotores de eventos, né? Vão fazer coisas, teatro, para distrair as pessoas. Mas como ficam as pessoas? Estão imitando o Senhor Yeshua? Estão aprendendo a imitá-lo, pelo menos no caráter. Acerca deste assunto aqui, Marcos e Lucas detalharam os impedimentos existentes no pai do menino. Matitiá não relata isso porque ele está lidando com um objetivo, um alvo específico, diferente do de Marcos e Lucas. Embora os três, claro, tinham o mesmo ideal. E era que cada um pudesse crer, como também Yohanan, que Yeshua é o Mashiach. É o Salvador da humanidade. Para que a humanidade não fique sendo um joguete na mão dos políticos. Dos homens perversos. Eu enumerei aqui algumas desses detalhes que são abordados por Marcos e Lucas, que Matitiá não abordou. Se você está colocando o número, agora coloca uma letra aí. Letra A. Letra A, ignorância acerca do Senhor Yeshua. Aquele homem, ele não sabia quem era o Senhor Yeshua. Tanto que ele chegou, Matitiá não ressalta isso, porque Matitiá vai direto ao assunto cura, sem explicar os detalhes que ocorreram para que essa cura pudesse acontecer. Ele ignorava o Senhor Yeshua. Marcos 9,17, respondeu-lhe um dentre a multidão, mestre. Olha, mestre. Naquidimônio também era mestre. Tantos outros se apresentavam como mestre. Só que Naquidimônio, um homem que observava, era um homem sábio, que aceitava a repreensão, tanto que o Senhor Yeshua, quando falou o que falou, tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Ele podia ter ficado ofendido. Mas ele, quando chegou diante do Senhor, com a mesma expressão, mestre, ele não estava enxergando quem era o Senhor Yeshua. Ele não é somente mestre. Ele é Senhor. Há uma diferença muito grande entre você tratar uma pessoa como mestre e tratar como Senhor. Ora, quem vou eu chamar de Senhor? No sentido de grandeza acima de todas as grandezas. Eu como servo. Ignorância acerca do Senhor, mestre. Respondeu-lhe um dentre eles, mestre, eu te trouxe meu filho, que está possesso de um espírito mudo. Mestre, eu te trouxe meu filho. Te trouxe, que negócio é esse? Item B. Ele não percebia que o problema persistia por lhe faltar emuná. Trouxe para os discípulos não puderam fazer nada, ele já estava há muito tempo levando para tudo quanto era lugar, e o problema não se resolvia, mesmo diante dos discípulos. Os discípulos tinham que aprender algo, que não perceberam
não discerniram naquele momento. Eles vão depois aprender a lição. Mestre, eu te trouxe meu filho. Não percebia que o problema persistia por lhe faltar emuná. Em Marcos, capítulo 9, versículo 19, está registrado. Disse-lhe o Senhor Yeshua, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o. Então lhe trouxeram. Ao ver o Senhor Yeshua, logo o espírito o convulsionou. Ele caiu por terra, como acontece normalmente quando a pessoa diz que está com um ataque epiléptico, né? E se contorceu, quer dizer, ele se revolvia ali, se contorcendo, espumando. Tudo são características que chamam de epilepsia. Perguntou Yeshua ao pai dele, há quanto tempo acontece-lhe isto? Respondeu ele, desde a infância. Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado tanto no fogo como na água para o destruir. Mas, o quê? Se tu podes alguma coisa, compadece-te de nós e ajuda-nos. Olha aí o problema. Ele não conhecia, ele não sabia com quem ele estava falando. E ele, se tu podes, o Senhor Yeshua rebate com veemência. Com veemência. Disse-lhe o Senhor Yeshua, se tu podes. Tudo é possível ao que crê. Às vezes, não é, a pessoa não tem emuná. Ela quer que a coisa aconteça, mas ela não tem emuná. Como resolver esse problema? E muitas vezes quer se jogar das costas dos outros o problema que está na própria pessoa. É aquela coisa de fazer do trabalho do Senhor um comércio. Aí faz aquela propaganda de cura para todo mundo ser arrastado, para todo mundo ir. Aí faz aquele malabarismo e cria dependência para que a pessoa fique sempre indo atrás, né? E aí ele vai arrastando tudo. Passa o rodo. Agora não é só o rodo, leva um aspirador. É. O Senhor Yeshua diz, tudo é possível ao que crê. Porque quando a pessoa crê no Senhor Yeshua, a coisa muda, é diferente. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. E pediu ajuda. Ajuda a um carente de emuná como eu. Ele reconheceu a sua carência de emuná. Aí ele se humilha. Eu estou colocando isso para os irmãos, porque tem várias nuances, essa questão de você orar. Eu, por exemplo, já tive muitas experiências, mas eu estou sempre orando, pedindo ao Senhor discernimento para não expressar algo que não vem da parte do Senhor. É mais vaidade. Aí eu coloco aqui, diante dessa experiência, coloco um detalhe aqui. A bênção depende da emuná pessoal ou de alguém que tenha autoridade sobre o necessitado para interceder por ele. Se a pessoa tem emuná, ela vai receber a bênção. Ou alguém que tenha autoridade sobre a pessoa que está com um problema. Mas alguém que tem autoridade sobre a pessoa. No caso, um filho, aí tem que ser o pai ou a mãe, os dois melhor ainda. No caso de Iaí, né? A filha morreu. Ele foi ao encontro do Senhor Yeshua. A filha já estava morta. O outro disse que ele estava morrendo, a menina, e ele foi. Aí chegou uma comitiva. Olha, a sua filha, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. O Senhor Yeshua ouviu e dirigiu-se a ele, não temas, creia somente. A menina estava morta, mas o pai tinha autoridade sobre ela. E ele foi. O centurião estava com seu rapaz em casa enfermo, ele foi. Mas aí depende de quem tem autoridade sobre a pessoa. E se o filho for rebelde, for uma filha rebelde, fica em cima do pai e da mãe, só criticando, o que é que deve? O que é que vai acontecer? Ou pelo menos deveria acontecer, não? Dar uma surra bem dada. Para respeitar.
Mas se não respeita pai e mãe, vai respeitar quem? Está lá escrito. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa na Escritura no relacionamento humano. Primeiro mandamento, depois das 4 palavras iniciais, a primeira palavra que é do homem para com o Criador diretamente, a primeira palavra do homem para o homem dada por Yahová é em relação aos pais. É por isso que essa cambada de criminosos que existem na Terra hoje, elas se opõem à autoridade dos pais porque eles são satânicos. Eles são contra Yahová Elohim. E olha o número de gente que vai atrás. A bênção depende da emuná pessoal ou de alguém que tem autoridade sobre o necessitado para interceder por ele. No primeiro caso, que é pessoal, a pessoa tem emuná pessoal, então ele vai receber a emuná. O segundo caso, eu já mencionei, que é o do centurião, e já mencionei mais outros, que é do... O centurião é capítulo 8, de Matitiel, capítulo 8, versículos 5 a 13. E aí citei o outro caso, que é de Iaí, que aí está Jairo, né? Jairo. Iaí, ele recebeu a bênção porque ele creu. E quem crê passa por cima de todos os obstáculos. Quem tem a emuná, meu querido, a emuná é algo que vem do Pai. Louvado seja o nome do Altíssimo. Aleluia. Muito bem. Vamos a esse caso aqui da pessoa que tem a emuná. Marcei, deixa marcado aí o capítulo 17, que é o capítulo que nós estamos estudando. Marcei Hasselihim, capítulo 14. Shaul tinha chegado ali para pregar o anúncio. Ele pregou e depois surgiram líderes religiosos e políticos que se levantaram contra Shaul e Barnabá. E eles saíram dali e chegaram em Listra. Em Listra, estava aqui, agora vamos ler esse texto. Listra. Maasei Hasselihim, o Atos dos Apóstolos, como está colocado. Capítulo 14, versículos 8 a 10. Eu coloquei 8 a 10 para nós pegarmos, mas é bom ler a partir do versículo 1, porque vocês vão ver o que é que aconteceu e por que eles chegaram em Listra. Capítulo 14, versículo 8. Em Listra estava sentado um homem aleijado dos pés. Ele era coxo desde quando? Coxo desde o seu nascimento. Quer dizer, já nasceu coxo. Um problema que foi de gestação. E que nunca tinha andado, evidentemente. Isso aí já passa a ser um pleonasmo, não? Ele ouvia falar quem? Ele ouvia falar quem? Ah, bom, Shaul. E este, quer dizer, Shaul, fitando nele os olhos e vendo que tinha... Ele viu. Ele olhou e viu que ele tinha emuná. Ele percebeu. Quando nós estamos pregando, isso quando você está pregando, de fato, na unção do Espírito, você está sendo guiado pelo Espírito Santo, você tem todo o ambiente, uma percepção da realidade, para que o milagre ocorra ou não. Porque o milagre não vai ser operado para glorificar homens, para glorificar instituições. O milagre é a realização de um ato para suprir necessidade humana, mas que vai glorificar quem realiza o milagre. E não é o homem. É Elohim pelas mãos do homem. Aleluia. Elohim pelas mãos de Shaul, certo? Muito bem. Veja que os discípulos lá, eles não puderam fazer o milagre. Não puderam. Mas eles não vão se acomodar. Vamos lá, isso nós já conhecemos. Aqui diz,
Matitiahu, capítulo 14, que nós estamos, não é isso? Atos, capítulo 14. Muito bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Estava sentado um homem aleijado dos pés, coxo desde o seu nascimento, que nunca tinha andado. Ele ouvia falar Shaul. E este, fitando nele os olhos e vendo que tinha emuná, de que seria curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. O que aconteceu? Ele saltou e andou. E mandou que ele levantasse, mas a palavra saiu, ele já estava com aquela emuná, ele pulou. Aleluia. Ele tinha algo. E Shaul percebeu. Então, o milagre não acontece porque a pessoa está querendo simplesmente e colocando sobre os outros responsabilidade plena. E quando, olha, fulano orou e não aconteceu nada. A Escritura traz todos os ensinamentos necessários para que o ser humano se apodere do que o Senhor quer que ele se apodere. Porque o desejo do Pai é que nós, que dizemos que somos filhos dele, o expressemos. O verdadeiro filho de Elohim, ele expressa o Pai. E o Pai é verdadeiro, é justo, é honesto, é benigno, é longânimo. Essas qualidades que tem no Pai tem que estar no Filho. Não quer dizer que o filho de Elohim, por ser filho de Elohim, nesse corpo, não tenha uma enfermidade, um problema. Pode acontecer. Certo? Muito bem, queridos. Deu para entender essa questão? A bênção depende da emuná pessoal ou de alguém que tem autoridade sobre o necessitado para interceder por ele. Aí depende daquele que tem autoridade sobre alguém, no caso de filhos, e até netos pode acontecer. Aí neto já tem um probleminha porque tem a interferência do pai e da mãe. Querer ou não querer, enfim. Mas autoridade. Marido e mulher. Muito bem. Vamos retornar aqui. Ele estava cego em relação à sua falta de humildade. Item C. Ele estava cego em relação à sua falta de humildade. Aquele homem que estava levando o filho ao Senhor Yeshua. Pois ele não teve a humildade que é necessária a quem está pedindo. A quem está realmente se dirigindo a alguém. Eu não posso me dirigir, não devo me dirigir a uma autoridade com arrogância. Um requerimento, mesmo um requerimento, o requerimento tem uma diferença de uma solicitação. O requerimento não é solicitação. Se eu estou solicitando, eu tenho que estar disposto a receber um não. Ou receber um sim. A solicitação é um pedido. Agora, o requerimento é um pedido? Sim, mas o requerimento é um pedido feito com base na lei, que é um direito. Direito é diferente. Você faz requerimento. Você está requerendo de acordo com a lei. E a autoridade é obrigada a conceder porque é de acordo com a lei, que a autoridade que não cumpre a lei, então não é autoridade. Bandido não é autoridade. O que não cumpre a lei não é autoridade. É marginal. Louvado seja o nome do Eterno. Ele estava cego com relação à sua humildade. Matitiahu relata que ele se humilhou e por isso foi atendido. Tanto que quando Matitiahu relata, ele não relata que primeiramente, em primeiro lugar, ele chamou Yeshua de mestre para depois, quando o Senhor Yeshua... mas se tu pode fazer alguma coisa, se tu pode, eu creio, Senhor. Aí foi que ele mudou. Ajuda-me na minha falta de mudar. Né?
Vou reler aqui para os irmãos verem. Matitiahu relata que ele se humilhou, por isso foi atendido. Quando chegaram à multidão, procurou a Yeshua, um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor. Ele vai se ajoelhar diante do Senhor Yeshua. Quando o Senhor Yeshua repreende ele, depois, ele chorando com lágrimas. Isso é ressaltado. Com lágrimas, agora chorando aos pés do Senhor Yeshua. Compadece-te de meu filho, porque é epilético e vai mal. Pois eu trouxe aos teus discípulos, eles não puderam curá-lo. O Senhor Yeshua exclamou à geração incrédula e perversa: Até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. O Senhor Yeshua repreendeu o demônio, o qual saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. O item 4, do mesmo assunto aí a respeito dos discípulos, agora com os discípulos. Os discípulos não se acomodaram ao fracasso e interrogaram o mestre para corrigir o erro. Os discípulos não se acomodaram para cá, não deu certo, aí vai em frente. Não. Se eu sou um discípulo, se eu sou um aluno, tenho um professor, tenho um mestre, eu quero saber por que eu errei. Não consegui fazer o problema, professor, não consegui resolver. Aí o professor vai olhar o seu desenvolvimento da questão e vai, você errou aqui. Ele não está enxergando o erro, mas ele precisa enxergar. Ele precisa aprender a resolver a questão. E amanhã, quando for fazer um concurso, ele não cai a mesma questão, mas ele não aprendeu a resolver. É o caso da maioria dos crentes. Eles são crentes só para passear. Só para ir não, vai ter um pregador novo, vai ter um cantor. Aí vai atraído por curiosidade. Vai aprender o quê? Aleluia. Então, temos que aprender. Olha o que os discípulos fizeram. Então chegaram-se os discípulos, capítulo 17, versículo 19. Depois de tudo passado, todas as coisas que ocorreram, eles viram o Senhor Yeshua realizar o milagre. E agora, em particular, então se chegaram os discípulos ao Senhor Yeshua em particular e perguntaram: por que não podemos nós expulsá-lo? O aluno que está ali, sabendo que é aluno e que precisa aprender. Por que nós não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: por causa da vossa pequenez, quanto a emuná. Tanto que o Senhor disse: geração incrédula, não é? Ali estavam incluídos também os discípulos. Não fizeram porque eles eram pequenos. E por isso mesmo, eles não tiveram condições de estar com aqueles outros 3 lá em cima. Aleluia! Porque muitas vezes você encontra muitas pessoas: mas o senhor não faz acepção de pessoas. Aquela pessoa que quer iludir os outros, sempre ele está sendo rejeitado porque ele não atingiu a estatura que precisa atingir. Mas ele não tem humildade para reconhecer isso. Ele quer impor. Ele acha: não, todo mundo é igual. Mas quando é que a pessoa acha que todo mundo é igual? Quando ela quer ter o mesmo direito que ela não conseguiu ainda alcançar a estatura. Mas ela não acha que todo mundo é igual para repartir o que ela tem. Para repartir o que ela tem, todo mundo não é igual. Entendeu? Então, tudo isso nós temos que ter condições de analisar, porque nós temos um compromisso conosco mesmo e com o Pai. Aleluia. A estatura não é a mesma para todos. Agora, todos precisam alcançar a estatura que o Senhor designou para todos nós. Então, queridos, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe: por causa da vossa pequenez quanto a emuná. Pois em verdade vos digo que se tiverdes emuná, como um grão de mostarda, que você pega aquele, é o menor das sementes. Eu não conheço essa semente. Mas quando ela
planta e cresce, torna-se maior das hortaliças. Se você tiver assim, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Isso nós já comentamos com os irmãos. Você vai encontrar muitos crentes incrédulos por aí. Não, porque esse negócio é... Cada um tem a sua teoria. Eu estou falando a verdade. Se a pessoa não tem imunar para crer nisso, nesta capacidade, como é que ele vai passar pelo meio do mar do fim a seco? Como é que ele vai passar pelo meio do Iardém a pé enxuto? Como é que ele vai ter a capacidade, a coragem de orar pelo enfermo e observar e dizer certas coisas que só pode dizer quem tem emuná? E acontecer? Ele não vai fazer nada disso. Ele é um mero assistente e não um aprendiz. Nada vos será o quê? Impossível. Aí, quando você encontrar um crente que o senhor falou que é para dizer... Aí você pergunta para ele, qual é mais fácil? Transportar um monte ou expulsar Satã? Vamos orar aqui para Satã aparecer aqui para ver o que é que vai acontecer com você e comigo. E tem crentes que correm de demônio. Tem crentes que os demônios correm dele. Não é? Esconjuro-vos em nome de Shaul a quem... Em nome de Yeshua, a quem Shaul prega. Diz, olha, eu conheço, disseram eles, os demônios, eu conheço a Yeshua e sei quem é Shaul. Mas vocês levaram uma sua para nunca mais esquecer. E esse é o problema de muitos que dizem que são crentes. O Satã sabe. Conheço a Yeshua e sei quem é Shaul. E só porque você pronunciou o nome desses dois aqui, vocês vão apanhar agora. E apanharam. Saíram correndo. Os 7. Eram 7. Aí o Senhor Yeshua diz assim, mas esta casta de demônios não se espere senão a força de oração e de jejum. Item 5. Yeshua outra vez anuncia os seus sofrimentos e mortes. Isso aí está no Matitiahu, capítulo 17, versículos 22 e 23. Que diz, enquanto eles se reuniam na Galilé, disse-lhes Yeshua, o Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens, tirar-lhe-ão a vida. E ele, ao terceiro dia, ressuscitará. Os discípulos, então, entristeceram-se em extremo. Olha só, querido, essa é a segunda vez que Matitiahu refere-se a esse fato, relatado pelo Senhor Yeshua. Eles não estavam entendendo o que o Senhor Yeshua estava falando. Ele, ao invés de... Nós temos que nos preparar para enfrentar essa situação. Não, entristeceram-se muito. Aqui temos o último ato, que está registrado por Matitiahu nesse capítulo 17, versículos 24 a 27. Tendo chegado a Quefarnahum, dirigiram-se a Quefá os que cobravam as duas? Aí tem um que diz de dracmas, né? Mas as 2 dracmas, que era um imposto que era pago, e perguntaram, não paga vosso mestre as 2 dracmas? Respondeu Quefá, paga. Quefá já respondeu, paga, mas Quefá estava duro. Não tinha dinheiro para pagar. Porque ao entrar Quefá em casa, olha que coisa linda, né? O que aconteceu? Antes que ele falasse, perguntou-lhe Yeshua, que te parece, Shimeone? Veja que aí não aparece Pedro aí, né? Graças ao Senhor. Que te parece, Shimeone? De quem recebe os reis da terra tributo ou imposto? De seus filhos ou dos estranhos? Respondendo ele, disse, dos estranhos. Concluiu Yeshua, o Senhor Yeshua, logo são isentos os filhos. Não sei se vocês entendem esse texto aí. Entenderam? Hein? Não entendeu, não?
De quem era filho? Olha, o Senhor Yeshua, ele é o Senhor. Ele é o Criador. Vamos cobrar imposto do Criador. Olha o estado em que chega o ser humano. Da cegueira, brutalidade, ganância, avareza, que cega o ser humano. Para se dirigir a uma pessoa como o Senhor Yeshua, filho do Altíssimo, que esteve com o Pai. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é criador junto com o Pai. A cegueira do ser humano. Olha a miséria do ser humano. E eles dizem assim, vem cá, você não paga imposto, não? Olha só. Antes que aqueles perguntaram, não paga vosso mestre as 2 dracmas? Ele, ao invés de estar aos pés do Senhor Yeshua para aprender, o dinheiro é mais importante para ele. Isso é terrível. Então, o Senhor Yeshua, sendo filho do Altíssimo, teria que pagar imposto? Kefá, que estava ali como servo do filho do Altíssimo, deveria pagar imposto? De quem é a terra? Mas esse é o estado da humanidade. A humanidade se dobra diante de homens perversos. Homens cujos caráter são... Eu não sei como é que certas pessoas são alçadas a funções que deveriam ser exercidas por homens e mulheres de alto nível moral. É triste você ver uma pessoa exercer um cargo, por exemplo, juiz, e está envolvido com ladrões. Juiz ladrão? Olha o Lalau. Na minha cidade, Lalau é ladrão. Tem até um L a mais. Lalau. Mas é vergonhoso. Eu me sinto um juiz ladrão. É uma baixaria, porque o juízo é de quem? De Elohim. Uma pessoa que exerce a função de juiz, ele está assentado numa cadeira que ele vai dar conta disto. Porque o juízo é de Elohim. Tanto que a própria Escritura coloca, quando chama juiz, de Elohim. Vós sois Elohim. Quer dizer, juízes. Foi chamado de Elohim. E o Senhor Yeshua fala sobre isto. Não é quando juiz dá uma sentença falsa, condena o inocente, absolve o criminoso. Isso não é função para um bandido exercer. Mas esse é o estado em que a terra se encontra. O que é ser homem? Aleluia. Os valores que caracterizam o ser humano se perderam. Tanto que, a partir de determinada época, começaram a chamar o homem de animal. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, o homem é um animal irracional. Quando você diz que o homem é animal, você não precisava dizer que ele é irracional, ou racional, porque o animal raciocina. Então, como é que vai chamar o homem de animal? Mas é por causa da brutalidade. Aqui o homem chegou. E eles chamam isso de evolução. E o pior é isto. Isso é o nível que a humanidade se encontra. Agora, observa um seguidor do Mashiach. Olha o caráter. Louvado seja o nome do Altíssimo. Então, mas para que não o façamos tropeçar, aí colocaram escandalizemos, né? O que é escandalizar uma pessoa? Aí eu fiquei escandalizado. Para que não o façamos tropeçar, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que subir, tira-o. E abrindo-lhe a boca, achareis um estáter. Um estáter é uma moeda que vai pagar as 2 dracmas, ou de dracmas. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Olha só, Yeshua pagando imposto, pedágio.
Mas temos aí uma lição linda, belíssima. O Senhor Yeshua se antecipa a Kefá, né? Antes que Kefá falasse, ele já sabe o que é que vai. Olha o alcance que o homem que tem o espírito de Elohim alcança, não é? Louvado seja o nome do Senhor, sendo ele obediente, submisso. E aí aprendemos que o Yehová Elohim suprirá, ele nos suprirá para vivermos dignamente e sem promover tropeço. Ele nos supre para que nós possamos viver dignamente e sem promover tropeços. Vivendo com justiça, com verdade, e cada um tem a oportunidade de manifestar o que é diante de cada fato que se apresenta diante de nós. É uma oportunidade que nós temos de julgar. Não julgueis. Não, porque foi... Olha. Aleluia. As coisas não acontecem por acaso. Todos nós temos a oportunidade de manifestarmos quem somos nós. Qual é o nosso caráter. Ainda que haja aí as narrativas, não, porque esse negócio é moral, o mundo se tornou amoral. Amoral. Até pouco tempo se falava de imoralidade. Hoje não se fala mais de imoralidade, porque se tornou amoral. Ele não tem percepção do que é moral e do que é imoral. Mas eu não estou neste balaio. E você? Também não está. Aleluia. Nós temos o Pai, olhamos para ele, para o Filho, olhamos para o Filho e temos um padrão, temos um paradigma. Louvado seja o nome do Altíssimo. Esse item número 6, a prudência diante dos ignorantes quanto às exigências dos governantes do mundo. A prudência diante dos ignorantes quanto às exigências dos governantes do mundo. É esse item aí, Mateus Tiago, capítulo 17, versículos 24 a 27. Muitas vezes somos obrigados a fazer certas coisas, não a transgredir, mas satisfazer os interesses egoístas daqueles que se dizem, na época de candidatos, eita, maravilha. Até a feira eles vão para carregar a sua sacola. Dá tapinha nas costas. Depois de eleitos, pois é, até para entrar no gabinete, olha só, são eleitos por nós. Quem é maior, o que elege ou o elegido? Claro que é quem elege. Mas depois de eleitos, você não pode nem entrar no gabinete do vereador. Ele está variado. Queridos, essa é a nossa meditação de hoje para esse dia. E não vou entrar no capítulo 18 hoje. Na próxima escola bíblica nós entraremos no 18. E veja que os discípulos estão aprendendo cada detalhe, cada obra, cada palavra que é dada pelo Senhor Yeshua. Os discípulos vão absorvendo. O Senhor falou, eles não entendem, eles perguntam. Como o machal do joio, não é? O Senhor falou, eles não entenderam, mas eles vão perguntar. Eles vão pedir explicações. E o Senhor explica. Agora, chama bastante atenção o fato de ainda hoje, mesmo tendo explicado, ainda hoje, faz uma bagunça com esse machal, que nós temos colocado aqui para os irmãos, e num outro momento nós vamos voltar a esse texto para dar mais detalhes para os queridos irmãos. Agora lembre-se, o aluno, ele aprende, e quanto mais ele for bem instruído, ele será como o seu mestre. O Senhor Yeshua, ele enviou o Espírito Santo, o Melites, da parte do Pai, para que ele nos ensine, nos revele os segredos que só podem ser revelados àqueles que têm o temor a Yehová. Porque os segredos de Yehová são para aqueles que o temem.